Olá, que bom ter a sua companhia aqui no 8 Bits de Informação Útil. Eu sou o Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes. Hoje a gente vai dar uma olhada assim mais de perto em uns trechos do livro de Levítico. Vamos usar a tradução do João Ferreira de Almeida. Isso aí. É um livro, bem antigo, cheio de detalhes sobre como o povo de Israel buscava se conectar com Deus e também como viver em comunidade. E a nossa ideia aqui é mergulhar nessas leis sobre sacrifícios, pureza, santidade, para tentar sacar o que elas queriam dizer lá naquela época, né? Exatamente. E ver o que chama a atenção hoje. É uma viagem para um contexto bem diferente do nosso. Com certeza. E lembrando que quem quiser pode acompanhar a gente também pelo YouTube ou então ouvir no Spotify, onde preferir. Isso mesmo. Bom, vamos começar então por um tema que está logo no início, né? Os sacrifícios, lá nos capítulos 1 a 7. Não era um tipo só de oferta, pelo que eu vi? Não, de jeito nenhum. Era, assim, uma variedade bem grande. Tinha o holocausto, que era quando a oferta era totalmente queimada, talvez para simbolizar uma entrega completa. Entendi. Aí tinha as ofertas de alimentos, que envolviam farinha, azeite. Era mais um lance de gratidão, sabe? Pela colheita, pela provisão. Certo. Tinha os sacrifícios pacíficos também, que eram mais tipo uma refeição de comunhão, sabe? Parte ficava para Deus, parte para os sacerdotes, parte para quem oferecia, para celebrar a paz, a comunhão. Que interessante essa ideia de partilha. Pois é, e claro, as ofertas pelo pecado e pela culpa. Essas eram para quando alguém errava, para buscar restaurar a relação com Deus que tinha sido quebrada. E uma coisa que me chamou muito a atenção lendo é a exigência de animais sem defeito. Isso aparece toda hora. Sim, isso é recorrente. Parece que a ideia era oferecer o melhor, Algo perfeito, sem falha, para Deus. Não podia ser qualquer coisa. Faz sentido. E o sangue? O sangue está sempre lá, sendo aspergido no altar. Parece ter um significado muito, muito forte. Nossa, fundamental. O sangue era visto como a própria vida, Então esse ato de aspergir o sangue no altar era como devolver a vida a Deus, a quem ela pertence. Era um momento central no ritual. Entendi. E a gordura também, considerada a parte rica, era queimada. E os sacerdotes, os filhos de Arão, tinham um papel crucial. Eram eles que faziam a mediação, que conduziam o ritual. Tinha toda uma coreografia, quase. Exato. Uma precisão quase cirúrgica em como dividir o animal, o que fazer com cada parte, e aquela proibição bem clara de não comer gordura nem sangue, Isso reforçava que certas partes eram sagradas, separadas. E essa ideia de sagrado, de separação, não ficava só no ritual do sacrifício, Ela meio que invadiu o dia a dia. Isso fica claro nas leis de pureza, ali pelos capítulos 11 a 15. Essa divisão entre limpo e imundo. E como isso regia muita coisa. Começando pela comida, Aquela lista famosa de animais que podiam comer, os que ruminam, têm casco fendido, e os proibidos, tipo porco, camelo. Nossa, super detalhado. Até peixe, ave, inseto entrava na regra. Sim, peixe só com escambo e barbatana, uma lista de aves proibidas, mas não era só comida. A questão da pureza aparecia, por exemplo, no nascimento. É verdade. Eu li sobre os períodos diferentes de impureza ritual para a mãe, dependendo se nascia menino ou menina. E depois tinha que levar a oferta. Isso. Menino era um período, menina era outro, maior. E precisava da purificação. Mas por que tanta regra assim, sabe? Qual era o ponto principal dessa separação toda no cotidiano? Olha, parece que tinha a ver com criar uma identidade para o povo de Israel, sabe? Viver daquele jeito, seguindo aquelas regras, era uma forma constante de lembrar da aliança com Deus e de se manter diferente dos outros povos. Entendi. Uma marca de identidade. A pureza ritual estava muito ligada à ideia de santidade, de estar apto para se aproximar de Deus, do sagrado. Por exemplo, a questão da lepra, que podia ser doença de pele, mas também mofo em casa ou roupa. Sim, o sacerdote examinava, tinha isolamento. A mesma lógica se aplicava aos fluxos corporais, menstruação, emissões. Tudo isso gerava uma impureza temporária que afastava a pessoa do convívio e do santuário. Era um sistema para manter uma ordem, uma separação. Entendi. É um jeito bem diferente de pensar o mundo. E essa busca por ordem, por santidade, leva a gente para os capítulos 18 a 20,
que misturam leis éticas e rituais de um jeito bem direto. Começa com aquele chamado forte: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Exatamente. E essa santidade se mostrava de várias formas. Por um lado, uns mandamentos éticos, que são, nossa, muito fortes para a época. Amar o próximo como a si mesmo, tá lá. Justiça no julgamento, honestidade nos negócios, cuidar do pobre, do estrangeiro, do idoso. É impressionante ler isso num texto tão antigo, né? Muito. E aí, junto com isso, vinham leis mais rituais. Não misturar sementes, não usar tecido misturado, regras para cabelo e barba, proibir adivinhação. E a parte da moralidade, né? As proibições sexuais bem estritas, incesto, adultério, homossexualidade, bestialidade, com penas severas, e a condenação fortíssima ao sacrifício de crianças, a Moloque. Como é que eles viam essa ligação tão intrínseca entre o ritual e a ética? Parece que para eles não tinha essa separação que a gente faz hoje, sabe? Viver eticamente era parte de ser santo, tanto quanto seguir os rituais. As duas coisas definiam a identidade do povo de Deus. As proibições morais mais pesadas, especialmente as sexuais e contra cultos de outros povos, como o de Moloque, serviam para marcar os limites da comunidade, o que era inaceitável para manter a aliança. Era uma visão integral, então. A santidade envolvia tudo. Isso, o corpo, a casa, a terra, as relações, tudo estava interligado nessa busca pela santidade. E o ponto máximo dessa busca por purificação, por reconciliação, acontecia uma vez por ano, né? No dia da expiação, o Yom Kippur, que está descrito lá em Levítico 16. Sim, o dia mais sagrado do ano para eles. A cerimônia principal é fascinante. Usavam 2 bodes. Um era sacrificado, normal, como oferta pelo pecado do povo todo. E o outro? O outro era o famoso bode missário, ou bode expiatório. O sumo sacerdote colocava as mãos na cabeça dele, confessava todos os pecados de Israel, e aí o bode era enviado para o deserto, levando embora, simbolicamente, os pecados do povo. Uma imagem muito poderosa de limpeza, de remoção da culpa. Nossa, que ritual forte! E era nesse dia que o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos. Exatamente, o único dia do ano. Ele entrava no lugar mais sagrado do templo, com o sangue do sacrifício para fazer expiação por ele mesmo, pela família dele e por toda a comunidade de Israel. Era um momento de altíssima tensão e significado. Imagino. E o povo todo tinha que participar como? Tinha que jejuar e descansar. A ordem era afligir as vossas almas. Era um dia de introspecção, de participação coletiva nessa purificação anual. Um tipo de reset espiritual para a nação. Olhando para tudo isso que a gente conversou, Levítico desenha um sistema muito complexo, né? E muito detalhado. Uma tentativa de definir como aquele povo antigo entendia a relação com Deus e como organizar a vida em comunidade, sempre com essa ideia de santidade e pureza como guia. As regras iam do altar até a cozinha, né? Do nascimento até a morte. Cobria tudo. Cita então talvez a reflexão para a gente, olhando para essas leis tão antigas, tão específicas de um contexto, será que algum princípio por trás delas, sobre comunidade, sobre reverência, justiça, ou mesmo sobre a necessidade de separar do sagrado do comum, ainda pode de alguma forma conversar com o nosso mundo hoje? Boa pergunta. É algo para se pensar, né? Mesmo que as respostas sejam diferentes para a gente hoje, a busca por sentido, por ordem, por justiça, continua. Com certeza. Bom, muito obrigado pela sua companhia em mais este 8 bits de informação útil. Valeu, pessoal! E não esquece que a gente está lá no YouTube e no Spotify. Até a próxima!